Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, meu nome é Amanda e você está no canal Fielmente Feminina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão e doenças crônicas. Vem comigo. Bom, gente, eu recentemente fiz uma enquete no meu Instagram, Fielmente Feminina, perguntando sobre essa questão da depressão e das doenças crônicas. E eu percebi que muitas pessoas têm ou já tiveram, né, no caso aí da depressão, muitas têm ou conhecem alguém que tenha doenças crônicas. Então eu decidi fazer esse vídeo como uma forma de encorajamento mesmo, não é um vídeo assim com viés científico, nada disso. Eu não sou médica, então não vou me arriscar a falar de algo do qual eu não tenha um profundo conhecimento. Mas eu quero sim gravar esse vídeo como um encorajamento para você que passa por esse tipo de tribulação, porque eu não só já passei, como eu continuo passando, e eu sei o quão difícil é, mas eu sei também que as mãos poderosas do Senhor têm me sustentado, tem cuidado de mim, assim como ele tem cuidado de você também. Bom, eu vou falar aqui para vocês as doenças que acometem meu corpo, as doenças que Deus permitiu que acometessem meu corpo e que Ele próprio pode curar a qualquer momento, porque eu tenho fé, eu creio que Deus ainda faz milagres e se for da vontade dEle, Ele pode sim me curar, né? Mas aos olhos do humano são doenças que não têm curas. Então, eu tenho artrite reumatoide, como muitas de vocês já sabem. Eu tenho endometriose, que acabou gerando uma infertilidade, que eu creio que seja uma infertilidade temporária. Eu tenho também tiroidite de Hashimoto, com um nódulo tireoidiano grau 3, que precisa aí ser acompanhado, né? Todos os anos eu preciso fazer uma biópsia para ver se está tudo certinho. Eu tenho também esôfago de Barrett, isso daí foi uma novidade, foi há pouco tempo que eu descobri, que é uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico. E que eu nem sabia que eu tinha essa doença, mas que ela se desenvolveu por conta da quantidade de medicamentos fortes que eu tomo para artrite reumatoide. Então acabou desenvolvendo esse esôfago de Barrett, que é considerada uma doença pré-cancerígena e por isso precisa também regularmente ser acompanhada. Mas assim, não é na maioria dos casos que desenvolve um câncer de esôfago, não é, graças a Deus. Mas se comparado com as pessoas que não têm essa doença, tem sim aí uma chance mais elevada de desenvolver esse tipo de câncer, tá? E eu tenho também Sjögren, que é uma doença crônica dos olhos secos e da boca seca, que muita gente que tem artrite reumatoide também tem Sjögren, enfim. E eu também tenho depressão, gente, que ficou mais acentuada com esse tanto de doença, né? Porque vamos combinar, eu sou humana, né? Então eu faço também o tratamento para depressão, eu tomo antidepressivo. Não faço terapia, aqui nos Estados Unidos é impossível por enquanto, é muito caro. Mas eu posso assegurar para vocês que o Espírito Santo tem sido meu terapeuta maravilhoso. Bom, o que eu quero dizer para você, mulher que passa por alguma enfermidade crônica, que passa por depressão? Eu sei o quão difícil eu sei que há dias assim que a gente não consegue sair da cama, né? Tem dia que a gente quer ficar lá, debaixo da coberta, porque simplesmente não há ânimo, não há vontade para nada, né? Só que a gente não pode se esquecer que a gente tem um Espírito Santo que mora dentro da gente. Né, que uma vez que a gente entregou a nossa vida, o nosso coração para Jesus, uma vez que Jesus nos encontrou e nos alcançou, nós somos novas criaturas, né? Claro que passaremos por tribulações, estamos passando, né? Jesus, ele disse isso, que passaríamos por tribulações. E isso inclui enfermidades, amadas, tá? Isso inclui o desânimo. Mas Jesus nos encoraja para que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também já vencemos, porque nós estamos nele. Ele venceu por nós na cruz. E em Mateus 11, né, versículo 28 a 30,
a gente vê algo muito lindo, né, que Jesus diz. Ele diz, né, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, né, sobrecarregados, e eu os aliviarei, eu os darei descanso, né, e também ele diz para nós aprendermos dele, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e você terá descanso para a sua alma. Gente, isso falou tão forte comigo, sabe? Essa parte, terá descanso para a sua alma, porque a depressão, ela deixa a nossa alma muito agitada, né? Muito agitada, deixa a nossa alma inquieta, pesada, triste, querendo gritar, não é? E assim como doenças crônicas também, uma série de dores, de fadigas, né? Então a nossa alma fica inquieta. Só que aí, quando a gente aprende de Jesus, aprende que ele é manso e humilde de coração e que a gente está nele, que a gente pode ser como ele dia a dia, então com isso a gente vai aprendendo a dar descanso à nossa alma, né? Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, esse coração manso é um coração quieto, é um coração calmo, que é o oposto do coração agitado, do coração oprimido e sobrecarregado de quem está sofrendo com uma depressão, está sofrendo com doenças crônicas, né? E no final dessa passagem bíblica, Jesus diz que o fardo dele é leve, né? Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e que nele temos descanso, né? Amadas, olha, isso é tão, tão verdadeiro, porque por que o fardo de Jesus se tornou leve para nós? Porque ele já levou o fardo pesado. Né? Ele já levou na cruz do Calvário, na obra de redenção na cruz, ele levou as nossas dores, ele levou as nossas tristezas, o fardo pesado, ele tirou dos nossos ombros, ele tirou do nosso coração e levou com ele. Então, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente entende que o nosso fardo pesado foi trocado por um fardo leve, a gente vai aprendendo a descansar no Senhor, e a gente vai aprendendo a sermos gratas em toda e qualquer circunstância, mesmo numa circunstância de doença, numa circunstância de depressão, né? Amadas, a palavra também diz que a nossa fé, por mais que seja do tamanho de um grão de mostarda, então a nossa fé, ela pode até ser pequena, porque, gente, eu, sinceramente, às vezes sinto a minha fé tão pequena, sabe? Eu fico falando assim, Deus, minha fé é muito pequena, me perdoa. Eu sou muito incrédula, me ajuda, me dê uma porção extra de fé. E a gente pode pedir isso para o Senhor, né? A palavra diz que a gente pode pedir para o Senhor derramar mais fé sobre nós. Ele faz isso, né? A fé é um dom de Deus, é um dom dado por Ele para nós, cristãos, que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então, várias vezes eu me pego pensando sobre a minha fé pequena, né? E o Espírito Santo sempre ministra no meu coração isso, que a minha fé, por menor que seja, né, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Então, o Espírito Santo ministrou ao meu coração isso, que a nossa fé, ela é capaz de mover a montanha de incredulidade do nosso coração, a montanha de tristeza do nosso coração, a montanha de desesperança do nosso coração. Então, nós temos uma doença crônica, eu tenho uma doença crônica, você tem uma doença crônica, tenha uma fé crônica, né? Essa palavrinha fé crônica, ela martela assim na minha mente, ela está bem gravada no meu coração já há um tempo, desde quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Doença crônica, fé crônica. Para cada doença crônica, uma porção extra de fé crônica. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então eu encorajo você, mulher, mesmo que esteja aí numa situação difícil, uma situação de depressão, um quadro depressivo, né? Mesmo que você esteja desanimada, não consiga muitas vezes sair da cama, não deixe de ouvir a palavra do Senhor. Sabe, olha, eu vou te dar uma dica, porque eu faço isso muitas vezes. Quando eu não consigo, tô tão assim para baixo que eu não consigo abrir a minha Bíblia, ler a Bíblia,
não consigo me concentrar, não tenho foco, até porque eu tenho também TDAH, tá, gente? Tem mais esse probleminha aí de saúde, que é o transtorno de déficit de atenção, então eu tenho isso, como é que fala? Associado à depressão, né? Então, eu tenho dificuldade para ter foco, muitas vezes eu tenho dificuldade para ler, sabe? Para manter o foco mesmo. Mas eu não posso deixar de me alimentar com as palavras do Senhor. Então eu coloco a Bíblia em áudio, é grande ajuda para mim, sabe? Se eu tô lá deitada, prostrada, eu vou e tá com a Bíblia, coloco no volume máximo, entendeu? Ou coloco fone de ouvido, também me ajuda a focar mais. Coloco uma pregação e deixo, sabe, rolando, coloco um louvor, entendeu? Claro que, gente, eu não sou perfeita, então muitas vezes eu falho, muitas vezes eu me entrego à depressão, aos pensamentos ruins, e o meu dia não rende nada, eu não consigo escutar nada da palavra do Senhor. Estou sendo sincera aqui com você. Mas a gente precisa se esforçar, sabe? A gente precisa se esforçar. E como que a gente pratica, né, a nossa fé? Além de ouvir a palavra do Senhor, de orar, os pensamentos, gente, sabe? Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a ter domínio sobre os nossos pensamentos. Porque o que acontece? Quando a gente está muito triste, muito para baixo, nesse quadro tão complicado, o inimigo, o diabo, ele vai lá e quer fazer a festa. Vai lá onde? Na nossa mente. Né? Então é como se abrisse uma portinha ali na nossa mente para ele entrar e começar a contar para a gente um tanto de mentira. Né? Porque ele detectou a nossa fraqueza, ele viu a nossa tristeza, ele viu o nosso desânimo e ele vai tirar proveito disso. Né? Eu confesso para vocês que muitas vezes, assim, foi até recentemente, né, depois, enfim, umas decepções que eu e meu marido tivemos e tal no ministério, eu caí, assim, numa depressão bem grande, foi, assim, um tempo bem difícil, só Deus e meu marido sabem o que foi, né, mas... E ali o diabo, sabe, deitou e rolou na minha mente. Eu cheguei a ter realmente pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, entendeu? E aí, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu comecei a pedir ajuda, mandei mensagem para algumas pessoas. E, óbvio, conversei com meu marido. Falei, amor, eu preciso de ajuda. Eu tô tendo esse pensamento, né? Então, a gente orou bastante. Ele, né, orou por mim, porque eu nem estava conseguindo orar. Ele orou bastante. E eu fui, sabe, aos poucos melhorando e claro, fazendo um tratamento também, comecei a tomar um remédio antidepressivo que ajudou bastante também. E eu comecei a cultivar bons pensamentos, né? Que é algo assim, que não é fácil quando você está em depressão, mas é uma luta, gente, é uma guerra. A gente vive numa guerra espiritual, uma batalha espiritual todos os dias. Né? A nossa carne milita contra o nosso espírito todos os dias. E o diabo, o inimigo, ele tenta nos derrubar todos os dias. Então ele viu que tem uma portinha aberta, ele vai lá tentar fazer a festa, né? Aí você vai lá e vai lutar, você vai lutar com a verdade, você vai lá lutar com as armas espirituais que você tem. Né? Uma passagem que eu amo e que foi bem encorajadora para mim, continua sendo, é Filipenses 4:8, né? Que fala sobre os nossos pensamentos, que fala sobre o que nós devemos pensar, né? A gente deve pensar tudo que seja bom, tudo que seja leve, tudo que seja nobre, tudo que seja amável, tudo que seja puro, tudo que seja digno de louvor. Essas são as coisas que devem habitar os nossos pensamentos, né? Então, quando eu estou muito para baixo, eu vou e me esforço para pensar nessas coisas, né? Eu penso em Deus, eu penso em Jesus, no que Ele fez por mim. Eu penso, sabe, quando Ele me alcançou, no dia da minha salvação, no dia em que eu recebi o amor dEle, que Ele me constrangeu com seu amor, que eu me arrependi dos meus pecados e ali eu nasci, né, uma nova criatura. Isso para mim, assim, é o que me dá mais gratidão. Então é o primeiro pensamento que me vem, sabe? É o que Jesus fez por mim. Né? Daí eu fico pensando em todas as bênçãos que Deus já me deu até aqui, penso no meu marido, sabe? Penso em onde ele me trouxe aqui para os Estados Unidos, algo que eu jamais imaginei, né? Eu jamais imaginei, inclusive, que eu poderia falar inglês. Né? E claro, a gente tem passado por dificuldades aqui, por circunstâncias bastante complicadas, mas eu ainda consigo ver com gratidão o fato de eu estar aqui, o fato de eu morar em meio a essa natureza linda,
né? E eu penso na minha mãe, sabe? O quanto que eu amo a minha mãe, sabe? A mulher que ela é, o tanto que ela me inspira. Então, gente, eu penso na natureza, porque eu amo a natureza. Então, comece a pensar coisas boas, coisas pelas quais você é grata, sabe? Coisas que te encorajam. Pense em versículos que te encorajam, sabe? Pense nesse versículo em Mateus, que Jesus te fala para você ir até ele, né? Você que está cansado, você que está triste, oprimido, sobrecarregado, vem até mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tenha descanso da sua alma aqui em mim, em Cristo. Então pense nessas coisas, amada, que você vai ver a diferença que vai fazer. Entendeu? O diabo ele vai ficando, sabe? Ele vai murchando, entendeu? Aí ele vai e deixa a sua mente em paz. É assim que funciona. E outra dica, amada, não se isole. Não se isole. Eu tenho uma tendência a me isolar. E eu luto contra isso. Entendeu? E assim, especialmente quando eu tô mal, e é aí que eu me isolo mesmo. Especialmente aqui num país estranho, que não tem ninguém perto de mim que fale português. Ninguém. Aqui onde eu moro não tem nenhum brasileiro, nada. Então, assim, a minha tendência é ficar realmente quietinha no meu canto. Mas isso não me ajuda. Claro que os momentos assim de solitude, né, de tempo a sós com Deus, tempo de reflexão, eles são muito importantes. Mas você não pode ficar lá para sempre, sabe? Você não pode se acostumar com a solidão, né? Porque isso não faz bem para sua alma. Então não se isole, né? Tem a passagem de Hebreus 10, 25, até anotei aqui. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Essa parte é a que mais me pega, né? Reunirmos-nos como igrejas é ter comunhão com os irmãos, sabe, gente? É ter comunhão com os irmãos, sabe? É estar debaixo de uma liderança pastoral, entendeu? É ser discipulada por irmãs na fé, irmãs mais maduras, irmãs que passaram por muitas tribulações e que superaram, que podem te dar bons conselhos de acordo com a palavra de Deus, né? Fundamentadas na palavra de Deus. E encorajarmos umas às outras. Isso é muito importante, sabe? Eu não sei, às vezes eu percebo uma igreja muito egoísta e eu não estou generalizando, sabe? Tem igrejas maravilhosas, super acolhedoras, mas tem algumas igrejas que não acolhem muito bem os doentes, não acolhem muito bem os feridos, né? E meio que, sabe, vai deixando pra lá, tipo, a irmã tá lá triste, sabe, tá lá quietinha, e de repente ela some da igreja, não vai mais. Aí ela, tipo, ninguém se dá o trabalho de ligar pra irmã, de ir visitar a irmã. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É como se aquela irmã não existisse. Eu acho isso muito errado, porque a gente precisa encorajar uns aos outros, né? E às vezes quando a gente esquece da pessoa, deixa ela pra lá, o resultado vai ser um resultado trágico, entendeu? Que aí depois a gente vai pensar, nossa, eu devia ter ligado, eu devia ter visitado essa irmã, eu devia tê-la julgado menos e amado mais, eu devia ter tido um olhar menos julgador e mais amoroso, um olhar mais auxiliador, né? Então, assim, gente, tem, né, Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, uma palavra bondosa, ela é capaz de animar o coração do oprimido, o coração do ferido. Então, não perca essa oportunidade de ajudar alguém que está passando por isso. Gente, olha, ter doenças crônicas não é fácil, sabe? Principalmente quando são várias juntas, assim. Não é fácil, não é possível superar longe do Senhor, é muito complicado, porque, assim, as nossas forças cessam, não tem nenhuma força própria, né? Tudo vem do Senhor, toda a força, sabe? Seja força para cuidar do lar, seja força para
amar o marido, seja força para fazer um vídeo no YouTube, seja força para escrever um texto, seja força para socializar com as amigas, com as irmãs, né, com a igreja. Isso tudo vem do Senhor, porque o corpo, ele fica bem atacado, sabe? Ele fica pedindo socorro, mas a alma descansa e a alma se alegra em Cristo. Então, pense nisso. Obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. Deu um probleminha técnico na parte final, então eu tô gravando aqui rapidinho, porque a gente improvisa quando tem que improvisar. Por favor, se você gosta do conteúdo aqui do canal Fielmente Feminina e quer ajudar meu ministério, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Eu quero saber um pouquinho da sua experiência com relação à depressão, a doenças crônicas, a tribulações em geral, né, amadas? Porque todo mundo sofre, né? Mas a gente é cristão e a gente tem Jesus. Glória a Deus. Então até o próximo vídeo, hein? Te vejo lá. Beijo.